Eu queria fazer também um agradecimento, que eu vou fazer agora no começo, porque depois eu esqueço. A Meire e a Rebeca, que realmente elas têm me dado essa oportunidade. Depois que me deram essa oportunidade, eu me senti assim mais produtivo, mais alegre, mais feliz de estar participando desse projeto, que é muito bacana, muito, assim, faz a gente crescer bastante. Então, obrigado às duas pela disposição. Aí parece, ela anunciou o meu trabalho, é sobre música também. E parece que é mais ou menos a mesma coisa que a Bia está falando aí, só que eu vou por um outro viés, um pouquinho diferente. Eu vou pela musicalização, mas no sentido de fazer a manipulação com as crianças, com os adolescentes, que seja dentro da escola, manipular instrumento, ouvir música, relaxar com música, não muito relacionado à poesia, à letra, mas mais ao ritmo, à música mesmo, ao movimento. Tá? Por favor. Aí, por nós sermos formadores de opinião, dentro de sala de aula, nós somos referências para os alunos. Então a gente tem que de alguma forma, levar para eles alguma coisa que eles não têm como referência boa, talvez onde eles vivam, ou que eles julgam que sejam boas, e de repente não são tão boas assim como a Bia acabou de falar, um funk, um pagode, sei lá, não tem nada contra, mas não é a minha praia. E a minha praia seria, por exemplo, oferecer outros tipos de música, outros tipos de ritmos que eles possam agregar ao valor que eles já trouxeram de casa, né? E mesmo sem um conhecimento específico em música, na maioria dos casos os professores não têm esse conhecimento, ele pode preparar uma aula, ele pode fazer um planejamento bacana para conseguir musicalizar a aula, para deixar a aula mais alegre, mais contente, mais feliz, assim, mais solta, e para tirar aquele estigma de que a aula é ruim, que a escola é ruim, eu não gosto da escola, eu não gosto de aula, enfim. Então, com a música proporciona isso, fica um pouco mais leve a aula. A gente já viu, assim, pelos meus estudos, a gente pode afirmar que a música ela é intrínseca ao ser humano desde antes do nascimento dele. A gente, como até o Sérgio, pegando o gancho que ele falou na palestra dele, a primeira coisa que nós ouvimos quando está no ventre da mãe é a batida do coração. E instintivamente o feto ele compara a batida do seu coração com o da mãe e o barulho da água quando ele está ali inserido. Então, assim, quando a pessoa nasce, ela já nasce com o ouvido já formado, pronta para receber qualquer estímulo de música, qualquer estímulo sonoro. Facilita o desenvolvimento do indivíduo no campo emocional, cognitivo e crítico. Então ele aprende, ele consegue ter mais desenvoltura, ele consegue ter um pouquinho mais de concentração, ele consegue desenvolver concentração, coordenação motora fina dele acaba ficando um pouquinho melhor também. E aguça os sentidos, como a Vi falou também, a sensibilidade, né? Qualquer tipo de música, enfim, aguça os sentidos e a sensibilidade da pessoa, tá? O objetivo geral é evidenciar a importância da musicalização no desenvolvimento intelectual da pessoa como um todo. Aí já vai o aprendizado, vai o desenvolvimento motor, o desenvolvimento intelectual como um todo, no geral. Tá? O meu objetivo específico, eu sou músico, eu toquei durante muitos anos, estudei lá em Tatuí, no conservatório lá, e eu quero mostrar nesse trabalho a diferença entre a musicalização e a educação musical. Musicalização é você soltar uma classe de um pessoal, soltar instrumentos ali para eles manipularem, brincarem, fazerem barulho, ouvirem música. É diferente da educação musical, que é uma educação mais centrada na partitura, no instrumento, é uma coisa mais metódica, mais séria, vamos dizer assim. Não que a musicalização não seja séria, mas o início do interesse por música é a musicalização, não propriamente o ensino de música. Tá? Apontar benefícios para o desenvolvimento do indivíduo na construção e na manipulação de instrumentos musicais com acesso a todo tipo de música. Eu trabalho numa escola, fizeram um trabalho no final do ano passado, e sobre com jardim 2, 4, 5 anos de idade, é uma música infantil, e como eles não têm acesso à leitura, eles não conseguem ler ainda, eu imprimi os desenhos para eles poderem cantar essa música, e a gente tentou, não consegui, infelizmente, mas a gente tentou fazer com que eles construíssem os instrumentos. O que é legal também, essa manipulação que eu digo, é sentar e fazer o instrumento. Esses instrumentos, por exemplo, pau de chuva, chocalho, agogô, que eles podem construir ali com madeira, com arroz, com potinho de Danone, enfim.
Entendeu? E para eles é muito legal porque eles se identificam na construção daquilo e falam, para que serve? Então a gente põe uma música que tenha um instrumento para ele poder identificar qual é o instrumento que está tocando, qual é que ele está manipulando. E é isso que vai crescer ele intelectualmente, tá? E evidenciar a musicalização no ambiente escolar. O ambiente escolar não tem música, muito raramente a gente vê música no ambiente escolar. E quanto pode se tornar agradável, como eu já disse antes, que é uma chatice ir para a escola. Então, como é que pode se tornar agradável o ambiente quando ele tem a música? Claro que não vai poder ter a música todo o tempo, evidente, mas sempre uma hora ou outra é legal ter, porque ajuda mesmo. A escola deve oferecer ao indivíduo estímulos para que haja interesse na interação com a música. Então, esse estímulo foi o que eu falei: é jogar os instrumentos no chão, é deixar brincar, deixar fazer barulho. Como o Sérgio falou, que o pessoal gosta de brincar, gosta de correr, gosta de gritar e gosta. Esse tipo de atividade concentra eles ali dentro daquele mundo e eles ficam muito tempo fazendo aquilo. Eu lembro lá no conservatório, quando eu estudava, tinha alunos de 4 anos que entravam no conservatório e não tinha exercício de partitura no começo da carreira deles ali. Então eles sentavam numa sala, tinha um monte de instrumento, um monte de brinquedos sonoro para eles poderem identificar e já ir se organizando, né? Aí, como diz a verdade, ouvir, perceber, descobrir, repetir, imitar sons, sem um oferecimento sistemático da música, sem um oferecimento de partitura ou alguma coisa que tem que ser feito. Faça e vamos ver o que dá. É assim que funciona, ou deveria funcionar, né? E o professor é responsável pela introdução da musicalização no universo do aluno, no que diz respeito assim, ao aproveitamento dele em relação ao que o aluno já tem. Então, como eu falei, de repente o aluno gosta de um pagode. Tá, eu não gosto de pagode, mas o aluno vem com pagode. Professor, eu gosto disso daqui. Então ofereça a ele um samba, que tem mais ou menos a mesma cadência que ele está acostumado, mas é um sentimento diferente, é uma letra diferente, alguma coisa diferente, para ele poder ir associando uma coisa a outra e diferenciando o que aí ele vai escolher o que é bom ou ruim para ele, mas ele já sabe qual o caminho que ele tem que seguir. Funk mesmo, tem bastante funk que, assim, eu odeio funk, né, particularmente, mas tem as músicas americanas da década de 70, da década de 60, que começou com o negócio de funk, eram muito legais. Então era bom mostrar para eles, o funk que eu conheço é esse, isso aqui é bacana. James Brown é um exemplo bastante legal. Tá, pode passar, gente, por favor. A metodologia foi revisão bibliográfica. Eu não fui fazer nada ainda em ONG, não fui ainda a campo, mas assim, procurei muita coisa em livro, muita coisa em artigos científicos e, por enquanto, até o momento foi o que eu fiz, foi só. Passa para mim, por favor. Aí a base que eu usei é o acervo físico aqui da biblioteca, né, da Anhanguera, que tem um acervo bastante grande, inclusive na internet tem bastante coisa. Biblioteca virtual de outras faculdades, Unicamp, USP, eu também vasculhei alguma coisa, Google Acadêmico, que é o que bastante gente também faz. Fih, passa para mim, por favor. Só que o grande problema que eu encontrei existe um ensino sistemático de música, você encontra em todos os lugares. Partituras, autores específicos na área de música. O que eu não encontrei é sobre musicalização. Não existe muita coisa sobre musicalização. No começo da minha pesquisa eu quis fazer sobre musicalização na educação infantil. Aí existem algumas coisas, alguns autores, mas assim, eu acho que a musicalização não só na educação infantil, ela começa com os pequenininhos, mas você pode fazer em todas as instâncias. Então, para todo mundo não se acha muita publicação no mercado não, tá? E os aspectos observados da pesquisa é a falta de conhecimento do próprio professor para poder passar. Às vezes ele até quer fazer e não consegue porque ele não tem conhecimento, tá? E deve-se dialogar sobre música e por meio dela. Então, assim, conversar bastante com o músico sobre música, ouvindo música. Isso é que eu acho muito interessante também na musicalização. A pessoa ela consegue se concentrar ouvindo música, apesar de que tem gente que acha que não, né? Então, conversando sobre música, analisando música, ouvindo música, isso é um grande barato de uma aula de musicalização. O indivíduo sente a necessidade de criar e o educador deve se aproveitar dessa exposição. Quando ele ouve música, isso é instintivo, todo mundo é assim.
Você ouve uma música, você para pensar o que está tocando, quem está tocando, o que está tocando. Né? Para mim é um tormento ouvir música, eu não consigo relaxar. Eu ouço música ouvindo, o compasso é tal, a bateria não se escuta com a bateria. Então piorou ainda 10 vezes, né? Porque, por favor, Vic. Aí tá, a música no Brasil, ela teve início com o Heitor Villa-Lobos. Então, aí todo mundo conhece, dispensa, né, apresentações. Década de 20, 1925 mais ou menos, ele instituiu o ensino de música na escola. Só que o ensino que ele já tinha muito interesse nesse ensino, mas o ensino que ele quis se desenvolver na escola era o ensino exatamente esse de partitura, canto orfeônico, que é você saber cantar as notas, você solfejar os ritmos, e você pega uma classe aí de 40, 50 pessoas, você não vai conseguir ter um aproveitamento nem de 10%, porque não é todo mundo que consegue fazer. Então ele foi bastante conservador na época, era bastante conservador, e foi de uma assimilação absurdamente difícil, eles não conseguiram produzir de jeito nenhum. Né? E hoje, ficou um tempo, algumas décadas, mas retiraram porque não deu certo. E hoje é pouco valorizada na escola, né, a música, quase nada. Só em eventos assim, muito específicos que eles fazem algum trabalho com música. Né? Como eu falei lá atrás, ela envolve desenvolvimento, assim, a música, a gente se envolvendo com música, a gente consegue se desenvolver cognitivamente, a gente consegue se concentrar. Isso serve para outras matérias também. Então, você tendo uma aula de musicalização, uma aula de música, você consegue se concentrar numa aula de matemática, português, física, porque você já vai doutrinando, educando o seu ouvido, educando o seu cérebro para concentrar, para conseguir fazer a coisa acontecer. E a música proporciona isso. Tá? Favorece a socialização. Música não se faz sozinho, música se faz com pelo menos dois, mais de dois já é um grupo, então, né, você tem que dar chance para o outro tocar, fazer o seu, deixar o outro fazer, não tem outro jeito. Então, e troca experiências, reconhece o outro, às vezes os pequeninos até falam, você é pior que eu faço, você não consegue, mas isso aí é assim que começa mesmo. Eu quero tocar aquele que ele está tocando, porque isso aqui eu não quero, então troca com ele, vê como é que fica. E às vezes você troca e o outro troca melhor que o outro, aí fica mais bravo ainda, mas enfim, é assim que funciona. Tá? E é como objetivo de integração nas matérias, foi o que eu falei, você tendo esse conhecimento, tendo o seu ser musicalizado, você consegue se desenvolver em outras matérias também. Vi, troca para mim. Aí, para finalizar, vivemos num mundo assim absolutamente musical, em todos os lugares que a gente vai, trabalho nas lojas, trabalho não nosso, né, porque aqui na escola não tem, mas trabalho, lojas, supermercados, cinema, em todo lugar que você entra tem música. Na escola não tem. Sim, só antes da gente chegar. Antes da gente chegar. A hora que a gente chega na faculdade, eles cortam a música, acabou, entendeu? E o acesso à escola não existe. Em todos os lugares que nós entramos tem música, na escola não tem, né? Então já começa por aí, né, a nossa dificuldade. Aí são todos os lugares que eu ainda estou pesquisando o meu trabalho. Pode passar tudo, Vitor. Isso aí não tem. E sendo a escola a instituição responsável pela formação cultural da criança, cabe a ela proporcionar também esse conhecimento de música, que é como o Sérgio falou, a arte engloba tudo, e a música também faz parte do todo. Então, seria legal, e a escola está agora começando a engatinhar esse negócio de querer colocar, está um pouco difícil ainda, mas, né, quem sabe eu como músico, depois professor ainda, eu consiga, né, trabalhar com música na escola, que é uma coisa bastante muito legal mesmo. Obrigado, gente.